Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje o vídeo vai ser uma crítica sobre a última temporada que saiu aí de Euphoria. Sim, aquela série da HBO que tá bem famosa agora, né? No último domingo se encerrou a segunda temporada de Euphoria e ela já foi renovada para uma terceira temporada, pra quem ainda não tava sabendo dessa notícia. Então no vídeo de hoje eu decidi falar o que eu achei da segunda temporada sem spoilers, tá bom? Então você não precisa se preocupar, vai ser só lá no fim do vídeo que eu vou falar algumas coisas com spoiler, mas não se preocupa que eu vou te avisar, vai estar aparecendo aí na tela de vocês quando for o momento que eu vou falar com spoiler. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que também gosta de Euphoria e tá muito empolgado aí pra terceira temporada, ficou em choque com o final da segunda e esse tipo de coisa. Bom, gente, eu vou começar aqui falando sobre os pontos positivos que essa segunda temporada teve. Isso tudo sem spoiler, tá? Novamente, então eu não vou falar nada que vai estragar a sua experiência aqui. Uma coisa que continua extremamente impecável desde a primeira temporada seria a fotografia. Porque, gente, Euphoria fez um esquema na fotografia da segunda temporada que eles não estão usando mais câmeras digitais, pelo menos nessa segunda, não sei se isso vai se manter na terceira, nem nada assim. Mas na segunda temporada eles deixaram de usar câmeras digitais para usar câmeras analógicas, que seriam aquelas com filme mesmo. E você tem umas consequências muito positivas quando você escolhe usar uma câmera analógica, como por exemplo a resolução é muito maior, tipo 15 vezes maior do que essa câmera aqui que eu tô usando, por exemplo, é 15 vezes maior. Ela tem uma tolerância maior com exposição e controle de foco, esse tipo de coisa. Então as cores de Euphoria ficam muito vívidas ou muito contrastadas graças ao uso dessa câmera analógica, que além do mais adiciona um granulado muito bacana na série. Eu falei mais sobre a fotografia de Euphoria especificamente nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês, então eu aconselho vocês darem uma olhadinha. Pode até mesmo completar esse vídeo aqui na questão da fotografia. Outra coisa que eu tenho a elogiar nessa segunda temporada é a direção de arte. Teve muitas coisas nos cenários, assim, nas citações que eles faziam, que entregavam alguns dos plots da segunda temporada, então isso foi um uso muito bom da direção de arte junto com a fotografia pra contar a história da segunda temporada. E é claro que eu preciso dar um destaque aqui para as atuações da Zendaya e da Sydney Sweeney. Gente, se essas duas não forem pelo menos indicadas ao Emmy, pra mim elas têm que ganhar. Já começa por aí. Porque a personagem da Rue e da Cassie ganharam um certo destaque na segunda temporada. No caso da Rue, ela ganhou uma pegada mais intrínseca, né? Sempre que a Rue aparece em Euphoria, a gente sabe que é uma coisa extremamente pessoal dela, até porque ela tá narrando e tudo mais. Só que nessa temporada eles deram atenção em alguns tópicos que tinham ficado em aberto lá na primeira temporada. Então eu achei muito interessante conhecer outras camadas da Rue e com certeza a atuação da Zendaya fez com que isso fosse contado da melhor forma possível. E o mesmo é dito pela Cassie, que é aquela personagem que ela não tinha tanto destaque na primeira temporada. Eu vou falar um pouco mais sobre essa personagem na parte com spoiler, mas eu já queria deixar adiantado que eu achei um ponto extremamente positivo eles focarem em um tipo de desenvolvimento pra Cassie. A Lexi, irmã da Cassie, também foi uma outra personagem que ganhou um destaque muito interessante, e eu acho que faltava muito disso, né? A Lexi era uma personagem meio apagada na primeira temporada, a gente sabia que ela era do grupo ali, que ela é melhor amiga da Rue e tudo mais, só que a gente nunca viu alguns momentos que mostravam essa amizade, mostravam essa afinidade. A gente só sabia porque a série falou, só que em roteiro a gente não pode só ficar falando, a gente tem que mostrar, e eu acho que mostraram muito um lado da Lexi que eu tava querendo ver há muito tempo. Eu achei muito interessante e eu não fui a única, né? Pelos comentários aí da internet, muita gente gostou da personagem da Lexi também. Adicionou uma certa camada profissional dela, uma camada sentimental também, né? Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando, né? Uma coisinha que a Lexi fez, que ela teve que entrar em contato com o lado sentimental dela, com a perspectiva dela sobre algumas coisas e etc. Eu achei isso um ponto extremamente positivo. E apesar de algumas ressalvas, eu achei interessante a entrada do personagem Elliot na segunda temporada. Eu tenho algumas coisas a comentar sobre ele mais pra frente, mas no geral eu achei que a entrada foi interessante. Porém, eu vou começar a falar aqui agora dos pontos negativos, né, em relação à segunda temporada. A forma que lidaram com o personagem Elliot foi muito falha. Inclusive, esse foi o ponto mais negativo de Euphoria, né? Eu sempre achei que essa série, desde a primeira temporada, tem alguns probleminhas com o roteiro. No caso, tem muitas coisas que Euphoria começa e eles não terminam
ignoram ou então eles esquecem que aconteceu. Porque, em resumo, eu acho que Euphoria é muito imediatista, sabe? Acontece uma coisa específica e tudo mais, e em vez deles utilizarem muito bem aquele trauma, eles vão substituindo ele aos poucos por outra coisa. E eu não acho que isso é desenvolver. Eu não acredito que isso se chama desenvolvimento. Isso se chama, pra mim, temos que focar em outro assunto muito rápido. E o Elliot, como eu acabei de falar, ele é um personagem que ele entrou com um tipo de propósito, só que o propósito dele não foi claro. Então, esse desenrolar do Elliot, as coisas sobre a vida dele, a gente não sabe absolutamente nada. E olha só, a segunda temporada acabou e a gente continua sem saber. E pra mim, isso é diferente de você simplesmente montar um gancho pra próxima temporada, nem nada assim. Porque pra você instigar o público a assistir a próxima temporada, ele tem que ter um motivo. Então, tem algumas falhas de desenvolvimento de Euphoria que pra mim não foi gancho. Não foi um negócio que, vocês vão descobrir na próxima. Foi uma coisa do tipo, olha, esquecemos de dar atenção pra isso. E esse roteiro falho, ele acabou pegando em vários personagens na segunda temporada, a ponto de parecer que determinados personagens não fizeram nada na temporada inteira. Eles ficaram apenas à deriva ou então acompanhando outros personagens. Um exemplo que todo mundo notou com muita clareza, assim, tipo, até quem não estuda cinema percebeu esse tipo de coisa, foi referente à personagem Cat, né, que é interpretada ali pela Barbie Ferreira. Gente, o que a Cat fez nessa temporada? 90% dessa temporada foi composta pela Cat ficar do lado da Maddie. E só isso. Apesar que a Cat teve uma cena fantástica na segunda temporada envolvendo autoestima, que foi muito bacana, é uma das principais temáticas da Cat é essa. Só que depois eles esqueceram de desenvolver mais. Eu sei que tem aí alguns rumores envolvendo a atriz e o criador de Euphoria. Só que isso, gente, não justifica. Isso é tipo falta de profissionalismo. Não faça desse jeito, porque vai parecer muito brusco essa mudança, sabe? Então tem alguns personagens como a Cat, como a Jules, como a Maddie, como o Ethan e o McKee, por exemplo, que ficaram completamente à deriva, sabe? Tem algumas questões, assim, tem algumas cenas icônicas que pode ter acontecido com esses personagens que eu mencionei. Sim, mas isso não significa que eles tiveram uma narrativa, por exemplo. Foi uma coisa que um episódio ou outro eles lembravam, ou então nem lembrava direito, e depois pronto, jogava o personagem pra escanteio. Então eu diria que a segunda temporada foi a temporada da Rue, que é a protagonista, né, obviamente. Foi sobre ela, é claro, né, assim como a primeira temporada, só que pelo menos a primeira temporada fazia questão que a gente conhecesse todos os personagens e todas as problemáticas. Na segunda, eles meio que largaram de mão. Então, assim, a segunda temporada, pra quem vai parar de ver aqui na parte sem spoiler, né, eu dou uma nota 7,5, gente. Infelizmente, eu queria ter dado uma nota maior, mas a minha nota é 7,5, assim, com muito carinho, porque comparando a segunda temporada com a primeira, apenas fazer cenas icônicas ou então áudios legais do TikTok não faz com que a série tivesse tido um bom desenvolvimento narrativo. Novamente, numa questão técnica, visualmente falando, Euphoria continua impecável. Só que em roteiro, na primeira temporada já tinha alguns probleminhas, na segunda piorou muito essa questão do roteiro. Então eu preciso que eles melhorem essa questão e trabalhem melhor essa narrativa psicológica dos personagens numa terceira temporada. Não dá pra você pegar um monte de personagem com um potencial gigantesco e ficar colocando a deriva e esquecer da existência. Não dá, gente. Não foi 2 personagens que isso aconteceu, foram vários. Pra você que está continuando a ver o vídeo, muito obrigada por você continuar aqui comigo. Eu vou falar da parte com spoiler, então eu vou comentar até o último episódio e tudo mais. Pra quem não viu ainda, quem não assistiu, é aqui que eu me despeço de você, né? Eu espero que você volte mais tarde, um outro dia, quando você terminar a Euphoria. Vamos lá, gente. Algumas coisas com spoiler que eu vou poder comentar aqui. É que uma coisa extremamente positiva foi eles investirem num relacionamento da Lexi com o Fez. Gente, isso eu acho que não teve uma alma na internet que não ficou torcendo por esses dois. Porque isso foi trazido de forma muito natural, isso foi trazido de forma bem ingênua até mesmo, né? Por conta da personagem Lexi, que ela é bem mais tranquila, digamos assim. Eu falo que é a personagem de Euphoria que não tem uns problemas muito mega pesados, sabe? Ela tem os problemas dela, né? As questões dela, com insegurança e tudo mais. Só que ela leva isso de forma muito leve. E o Fez é um personagem que, gostando ou não, ele vê a vida de uma forma leve, apesar dele fazer as coisas que ele faz. Então eu achei que foi uma combinação muito interessante eles investirem a Lexi com o Fez. E eu tô muito ansiosa pra ver mais deles na terceira temporada. Agora, eu vou começar a falar aqui individualmente dos furos dessa segunda temporada em relação ao roteiro. Começando pelo sumiço do McKay, que literalmente apareceu por 1 minuto. Ele não
teve nenhum tipo de desfecho com a Cassie, isso ficou em aberto, pra poder justificar o sumiço dele, né, por exemplo. Simplesmente fingiram que o moleque não estuda na mesma escola mais, né, então ele não vai participar de mais nada. Ignoraram todo um climão que formou entre ele e o Nate no primeiro episódio, então, de novo, jogaram fora o que o McKay tava construindo ali. E eles não podiam ter feito isso de forma alguma, porque a Cassie tinha uma storyline ali bem junta com o McKay na primeira temporada. E como eu falei, isso não foi resolvido por completo, sabe? Eles fizeram uma conversinha ali e tudo mais, só que isso não foi definido. Então eu fiquei esperando, né, todo episódio acontecer alguma coisa. Eu até achei que o McKay ia defender a Cassie em algum momento, qualquer coisa assim. McKay sumiu. Outra personagem que teve um corte de desenvolvimento muito bruto foi a Jules. Ela teve toda uma questão muito bonita depois do episódio especial dela se aceitar de outras formas, sabe? Isso inclusive refletiu nas roupas dela, no cabelo dela, várias coisas assim. Você pode perceber que a Jules antes, ela se arrumava de forma que ficasse a mais feminina possível, entre aspas, né? Até porque ela mencionou no episódio especial dela que ela queria criar uma imagem pros outros e não pra ela, não aquilo que ela ficava confortável. Então eu achei muito lindo ver o estilo da Jules na segunda temporada. Eu acho que é o melhor estilo de todos. A mulher tava maravilhosa na segunda temporada, só que novamente esqueceram de encerrar muitas questões envolvendo ela, como por exemplo, alguém consegue me dizer por que ela traiu a Rue com o Elliot? Tipo, qual foi o propósito? Isso não foi nem abordado mais ali na segunda temporada. Não aconteceu mais nada, parece que ninguém descobriu, parece que nada aconteceu. Do nada, a Jules e o Elliot também param de se falar, todo mundo para de se falar e ninguém fala mais disso. Acabou o assunto. E aí eu fiquei, cara, então por que eles criaram toda essa narrativa, todo esse negócio envolvendo a Jules e o Elliot e a Rue pra não utilizar? Eu acreditei até o último momento que eles iam utilizar, só que isso não foi colocado à prova ali, sabe? Outro furo gigantesco que eu não sei, assim, eu não faço a menor ideia sobre como é que vão trabalhar isso de novo. Como é que ficou a questão da maleta de drogas da Rue, gente? Que a mulher tá lá de boa, passou mó tempo, passou meses, não teve dinheiro nenhum devolvido ali pra aquela traficante de drogas, né, a Lori. Mas e aí? Fizeram uma ameaça pra personagem Rue e o que vão fazer? Não resolveram nada? Todo mundo ficou esperando um tipo de punição pra Rue, seja contra ela mesma ou contra alguém que ela conhece. Só que essa punição novamente não aconteceu e, de novo, pra mim isso não é gancho, porque não chegou nem perto de uma solução. Não ficou parecendo que isso ia se resolver, entendeu? Outra personagem completamente esquecida no churrasco pra mim, que tinha ganhado um certo destaque em um episódio específico, pelo menos da primeira temporada de Euphoria, foi a Gia, né? Você começou a falar dos sentimentos da Gia na segunda temporada, como é que ela lida com a situação, ela teve diálogos super interessantes com o Ali, mas depois... cadê essa menina? Se você contabilizar a participação da Gia nessa temporada, parece que foi aleatória, que não serviu pra nada. Você desenvolveu uma parte sentimental dela pra não utilizar. Então, assim, eu gostaria que tivesse tido alguma cena que pudesse criar um gancho pra uma storyline da Gia no futuro, só que isso não aconteceu também. A Mad mesmo, que foi uma personagem tão icônica nessa segunda temporada, eu achei fenomenal todos os memes que fizeram dela. You dumb fucking bitch, I'm gonna fuck you. A storyline da Mad se resumiu em: olha só, descobri que minha amiga tá me traindo e, sabe, pegou meu namorado e beleza. Você fez 8 episódios girando em torno desse desenvolvimento com a Mad? Tipo, como é que ela tá se sentindo? Ok, ela já gritou, ela já falou algumas coisas e tal, mas e depois? Como é que ela vai processar tudo isso? Ela foi ameaçada com uma arma lá pelo Nate, ficou em posição fetal na cama, toda traumatizada, e depois esqueceram desse trauma. Depois tava lá de boa na peça, kkk, dando risada, batendo na Cassie, e esqueceu do trauma. Não aconteceu pra nada também. Todo o lance envolvendo aquela casa que a Mad trabalhava, eu acreditava que ia acontecer um BO a qualquer momento. Inclusive, a mulher, ela viu que a Mad tava provando as roupas dela e deu uma das próprias roupas pra Mad, né, de presente. Só que, de novo, você colocou a Mad em contato com essa mulher pra quê? Elas tiveram uma conversa lá na piscina e tudo mais, né? Pra falar sobre como a Mad deveria lidar com essa situação. E você não mostrou a Mad lidando com essa situação, a não ser descendo a porrada na Cassie. Inclusive, gente, eu quero fazer uma defesa aqui, que eu não estou entendendo as pessoas que atacam a Cassie no Twitter, porque o demônio da história é o Nate. Quem manipula as duas é o Nate. Quem é abusivo com as duas
é o Nate. E por último, e não menos importante, uma coisa que eu gostaria muito de respostas seria quem é o filho misterioso do Carl Jacobs, porque mostrou uma foto ali na segunda temporada que tinha 3 filhos. Só que na casa lá do Nate só tem 2 moleques, né? O Nate e o irmão dele. Quem é essa terceira pessoa que você fez questão de mostrar em Euphoria? E novamente você não respondeu nada. Então é por isso que eu dei a nota 7,5 pra Euphoria, e assim, de uma nota bem generosa, eu diria, porque a quantidade de furo, assim, eles resolveram transformar a Euphoria numa coisa apenas visual e esqueceram do roteiro completamente, sabe? Então eu espero muito que a terceira temporada melhore urgente nessas questões. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha aí nos comentários também o que você achou de Euphoria, só que, gente, avisem quando for comentar alguma coisa que tenha a ver com spoiler, por favor, porque ninguém assistiu tudo, sempre pensem na outra pessoa. Eu quero saber o que vocês acharam de bom e o que vocês acharam de ruim nessa temporada, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!